Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. E hoje eu recebo aqui no Mãe Moderna a Júlia Vasconcelos, empresária, mãe do José. Júlia, seja muito bem-vinda. Estou bem contente de te receber aqui para a gente poder bater esse papo sobre maternidade, empreendedorismo. Obrigada, Paulinha. Eu estou muito feliz de estar aqui. Uma honra estar aqui com você para conversar um pouquinho sobre esse tema que eu tanto amo. Júlia, eu que te acompanho nas redes sociais, vejo que a maternidade é algo bem latente assim na sua vida, é algo que você vive mesmo de perto, de forma bem intensa, mas você também se divide muito com a loja. Como que você faz para tentar equilibrar esses pratinhos que a gente fala, né? Que a gente sempre tenta equilibrar, a gente sempre tá querendo dar conta de tudo, mas a gente sabe que tá tudo bem, também não dá de vez em quando, né? É um desafio, Paulinha. Essa é a minha maior queixa hoje em dia, não me cobrar tanto, porque a gente sempre deixa uma coisa a desejar, não dá para ser 100% em tudo, né? Sim. É um desafio, assim, porque muitas vezes eu acho que eu tô me dedicando melhor na loja, o rendimento melhor da loja como empresária, e acabo deixando um pouco ele de lado. Mas aí também, às vezes, eu acabo focando nele e deixando de lado. Então, é realmente um desafio entender todo dia que eu fiz o melhor que eu pude. E hoje o José, que tá com 1 ano e alguns Um meses... ano e 3. 1 ano e 3 meses ainda, um bebê, precisa muito da sua atenção. É. Mas eu que te acompanho já há bastante tempo, eu posso falar aqui com propriedade, né? Que você, desde que ele estava na sua barriga, você não deixou de trabalhar em nenhum momento. Você logo voltou para ativa. Como que foi para você viver todo esse processo também? Da gestação, descobrir a gravidez do José, a loja que também passou por uma transição também muito grande, né? Para quem não sabe aí de casa, a Júlia, que é proprietária da Eros, né? Então, como que foi para você viver tudo isso? Então, para mim foi um grande susto, porque eu estava nos planos meu e do meu marido a gente engravidar, só que eu iria demorar a engravidar. E assim, eu engravidei em 3 meses. E a época que eu engravidei foi na época que a loja ia inaugurar, praticamente. Eu estava em obra, fazendo Vocês as coisas. passaram por aquela transição De mudança de endereço. Mudei a estrutura toda, não só o endereço, a gente mudou a estrutura toda, melhorou a loja, né? Enfim, e foi na hora eu descobri meu maior medo era não conseguir conciliar as coisas. Então, meu propósito, desde a maternidade, desde o dia que eu descobri, eu botei como propósito não me deixar de lado, porque a maternidade sempre foi um sonho, minha realização. Sim. Mas eu também sou muito realizada fazendo o que você faz. O que eu faço, com o meu trabalho, sendo útil pra mim, sendo Júlia, entendeu? Independente de ser mãe. Isso é muito interessante, isso é muito legal a gente trazer aqui, porque uma coisa não anula a outra, né? Com certeza. E muitas das vezes eu sempre falo que a maternidade ela é algo muito individual de cada um. Sim. Cada um tem o seu tempo de voltar, de parar. Tem gente que quer se dedicar, sim, 100%, integralmente ali à maternidade. Tem gente que já logo quer voltar pro trabalho. Então, é algo, assim, muito individual, que cada uma vai vivendo no seu tempo. Sim. Claro que quando a gente consegue organizar as coisas, quando a gente tem rede de apoio, tudo fica muito mais fácil, né? Mas eu acho que é muito, muito importante a mulher entender que se ela for empresária ou se ela for exercer sua profissão, seja lá qual for, não anula o fato de que ela também é uma excelente mãe. Sim. E que, na maioria das vezes, ela está sendo a melhor mãe que o filho poderia ter, né? Eu acho isso muito legal, que eu sempre falo aqui, que meus filhos, eles vão ser filhos muito mais felizes me vendo feliz, me vendo realizada. E o José, apesar de ser muito novo, ele já vai crescer vendo que a mãe dele tá sempre ali no corre, né? É muito interessante isso que a gente acha, que a gente tem que estar em função dos filhos, né? E eu cresci com minha mãe que abandonou tudo para viver em função minha e do meu irmão. E não que ela tenha sido frustrada, não, ela sempre foi muito feliz, mas só que eu sei que para ela foi um peso muito grande depois que a gente cresceu, ela viu a gente criados, entendeu? Que a gente cria filho pro mundo, exatamente. Né? E meu objetivo é exatamente esse. Eu quero ser... Atendi que, assim, eu quase não vejo o José, mas eu fui muito boa pra mim, como mulher, como empresária. Então, o tempo que eu tenho com o José é muito mais valioso do que se eu tivesse ficado o dia inteiro com ele, que às vezes, muitas vezes eu tô estressada, entendeu? Então, é um equilíbrio, é muito difícil, eu me cobro muito, mas todos os dias eu tento, eu até converso com ele, que as pessoas falam, tem muita gente que fala assim, gente, você é doido, mas eu falo tudo com ele, eu falo, filho, mamãe hoje vai sair. Isso é muito legal, porque tem uma conexão, né? Vocês ali estão se entendendo. Não, eu conto tudo, desde que ele nasceu, eu converso tudo com ele, eu falo com ele, filho, hoje mamãe vai fazer... Eu lembro que o primeiro provador que eu fiz, ele tinha 9 dias de vida.
Aí eu lembro que eu chorava. Porque E você fez provador também com com barrigão, Não, perto de ganhar. até o dia, ele nasceu numa segunda-feira, até sexta-feira eu tava trabalhando, fazendo provador, tudo. Sábado, a loja eu não trabalhei, domingo e segunda ele nasceu. Até sexta-feira eu tava fazendo tudo. E eu converso, falo com ele, eu falo que eu vou fazer, que vai ficar longe, eu conto a programação dele do dia. E tá tudo certo. E eu vejo também que você tem uma... Não é uma ajuda, né? Porque é uma obrigação, mas muitas das vezes a sociedade até encara isso como algo extraordinário. Mas eu vejo que o seu esposo também ele é muito presente na criação do filho de vocês. Isso é muito bacana também, né? Porque vocês acabam dividindo uma função que, de fato, é dos dois. Não, a gente divide tudo. Sempre, eu sou muito enjoada com isso, sabe? Eu sou muito... eu acho que sim, é meio a meio. Eu acho que dentro de acordo, proporcionalmente, né? Eu não posso exigir dele, porque a gente sabe que tem coisas que homem não é capaz de fazer, né? E tá tudo bem. Eu não acho que ele é menos pai por isso, mas a partir das coisas que ele consegue fazer, é tudo dividido. E graças a Deus ele entra muito junto e isso facilita muito, né? Até em relação à loja também, né? Porque a Eros, ela vem com essa proposta de moda feminina e moda masculina. Então é tudo unificado ali. A maternidade, a paternidade, a loja, a função. É tudo dividido. Nós dois, a gente divide loja, divide casa, divide filho. E nós estávamos comentando aqui nos bastidores que você é formada em Direito, mas não exerce a profissão. Sim. Hoje foi para o lado, né, do empreendedorismo, hoje é empresária, toca a loja muito bem, por sinal. Obrigada. Como que foi essa transição para você? A faculdade, ela veio num momento diferente da sua vida? Você tinha o sonho de exercer ou fez para poder, né, ter ali uma graduação? Como que foi esse processo na vida da Júlia lá atrás? Então, a Júlia lá de trás, o sonho da vida dela era ser concursada. Meu sonho de vida era ser concursada. Eu sonhava em trabalhar no TJ, no Tribunal de Justiça, estagiei por 4 anos no TJ. E lá, assim, eu vi que não era nada que eu queria. E eu sempre tive esse lado de moda aflorada dentro de mim, sempre. E eu sempre pensei assim, gente, eu preciso ver para decidir. E o direito, o concurso, muito difícil. Enfim, aí eu trabalhei numa loja e me apaixonei. Mas depois eu saí, não deu certo. E conheci meu atual marido, que ele já tinha loja, né? Sim. A loja era outra estrutura e tal. E ele um dia me chamou, ele me viu um dia, pediu pra ajuda, coisa, e ele me chamou. Aí, e nisso, meu pai falando comigo, Júlia, você vai se formar, você vai fazer o quê? Tem que pensar. E eu queria concurso na minha cabeça, só que eu falei assim, gente, como que eu vou parar a minha vida? Porque concurso a gente para a vida, né? Sim, você falei, tem que se dedicar ali, como que eu vou parar a né? minha vida pra estudar, pra fazer isso? Não tava funcionando, porque eu sou muito ativa, eu sou muito... A gente é muito parecida nisso, né? Assim, correndo atrás, a gente faz acontecer. Não tem, pra mim não consegue esperar cair do céu, né? Exatamente, pra mim não fazia sentido ficar... Admiro muito, eu tenho várias amigas concursadas, torço muito por elas, assim. Ainda tenho meus sonhos de ter um concurso, mas eu não me vejo parada estudando mas uma coisa... não é algo que morreu dentro de você, mas no momento hoje não é algo que cabe dentro da sua realidade. Nada, assim, zero. Aí, mas nunca quis advogar, nunca quis. Tanto é que eu nunca fiz uma vez o exame da ordem, não passei, nunca mais. Fiz sem querer, assim, fiz sem estudar e tal, fiz só pra ver, pela experiência. Mas aí um dia meu marido me chamou, aí eu fui, ajudei ele, aí ele foi assim, cara, por que você não entra? Até você decidir sua vida e tal, entra aqui, me ajuda. Aí eu falei, só se eu mudar pro meu estilo, trazer pro meu mundo. Aí foi aí que a gente repaginou tudo e deu super certo e eu realmente me encontrei, entendeu? E hoje você é totalmente realizada fazendo o que você faz. Muito. E em relação a essas viagens que você precisa, querendo ou não, ir a São Paulo, faz curadoria da loja, fica uns dias fora, como que funciona essa questão de você não estar, às vezes, na cidade em relação à rotina do José? Você tem rede de apoio? Então, esse ano eu viajei de 15 dias, semanalmente. Só teve um período que José estava muito... O dente dele, ele sofreu muito, foi em julho. Que os dentes todos nasceram praticamente juntos, eu fiquei um mês sem viajar, mas fora isso eu viajei de 15 dias. E assim, é puxado, porque eu não tenho rede de apoio paga, né? Eu não tenho funcionária em casa, babá, a gente foi uma escolha nossa, a gente assumir isso. Sim. Então, minha sogra me ajuda muito, Bruno fica com ele, minha sogra me ajuda durante o dia e Bruno à noite dorme e fica amanhã, minha sogra fica tarde. E eu tenho uma prima minha que me ajuda muito, que é o que a gente equilibra, assim, e a madrinha do José também, a gente equilibra, mas é mais minha sogra e Bruno, assim. E a gente vê também o quanto é fundamental você ter pessoas ali, sendo, né, funcionário ou não, para poder ajudar, porque a gente sabe que é difícil realmente conseguir conciliar tudo isso. Eu não consigo imaginar, assim, minha vida, se eu não tivesse essas pessoas para me ajudar, assim, porque
eu falo minha eterna gratidão, porque é muito difícil, né, a gente conseguir tudo sozinha, assim. E a maternidade foi um sonho, né, Júlia? Porque eu vejo que quando você fala, seus olhos brilham, assim, né? Foi algo, assim, que você realizou de forma muito grata e feliz pela oportunidade de estar ali vivendo aquele momento. Não, pra mim, realmente, é o sonho da minha vida, que eu sempre, quando eu fiquei mocinha, né, todos os ginecologistas que eu já fui na vida falavam que eu não ia conseguir engravidar, que seria uma dificuldade. E eu sempre tive muito doce pra criança, assim. Sim. Eu, desde criança, eu sempre ouvi meu padrinho, meu pai falando, Júlia, você tem doce pra criança. E eu tinha medo de não conseguir engravidar. Então, quando eu engravidei, assim, na maior facilidade, e ele de forma inesperada também, né? Eu estava planejando, eu estava fazendo exame para começar a investigar, para ver quando que menstruação, isso que eu te perguntar, essas coisas. Teve alguma causa específica para ter essa... Eu tenho ovário policístico, micro-ovários, muito, e eu não menstruava. Eu menstruava uma vez no ano. Não menstruava. E eu engravidei de José, eu engravidei no final de novembro, início de dezembro, não sei exatamente. A última vez que eu tinha menstruado era em junho. Tem noção, assim? Tipo, que a gente... Então não era algo que, assim, atrasou, eu vou... Não, de jeito nenhum, eu não menstruava. Então aí, eu com as médicas fazendo tudo marcado, exames marcados, pra eu começar a ver, pra conseguir investigar quando que era, mesmo sem a menstruação, quando que era meu período fértil. E se eu tinha alguma infertilidade, alguma coisa. Então, tipo assim, era toda uma questão... Entendeu? Por trás, para poder ser investigado. Porque mas eu não menstruava. Aí o José veio também de forma assim, inesperada. Isso é muito legal também, né? Porque na maioria das vezes a gente quer ter o controle de tudo. Sim. E nem sempre a gente tem o controle de tudo. E às vezes as coisas precisam acontecer realmente da forma como elas precisam ser vividas, né? Não, Deus é maravilhoso nisso, assim, porque veio no tempo certo, na hora certa, assim, e ele veio, graças a Deus, com muita saúde. Descobri, eu já estava com 4 meses e meio, quase já estava com a gravidez avançada. 4 meses e meio, né? E então, uma coisa assim, a gente fica preocupada, aquele início, eu perdi o primeiro morfológico, aquela mãe de primeira viagem, a gente pensa em tudo. As pessoas só têm comentários mega negativos. Graças a Deus. Deu tudo certo. Júlia, eu vou dar uma pausa bem rapidinho para poder chamar o intervalo. E você não sai daí, porque já já a gente volta com muito mais. Rapidinho, já retornamos, continuo aqui no meu papo com a Júlia. Júlia, e a respeito da maternidade, você viveu muito isso com a sua mãe, né? E você trouxe muito isso para o José. Eu falo que, eu costumo sempre falar aqui que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então eu vejo você sempre falando dos seus pais com muito carinho, da sua mãe, do seu pai. Como que foi para você a sua infância, a sua criação? O que que você trouxe que a sua mãe deixou vivo dentro de você, que você quer trazer isso para o José? Então, a questão da minha mãe, como eu falei no início, que ela abandonou tudo pra vir pra gente, eu tiro muito isso dela, de viver em função da gente. Mas também tiro o exemplo pra não seguir no sentido de me anular, entendeu? Sim. Então, eu equilibro essa questão de conseguir ser 100% dedicado. O tempo que eu tô com ele, ser 100% dele, dar o melhor de mim todos os dias pra ele. Mas também dar o melhor pra mim também, porque eu mereço, assim. Ela é meus pais, eu tenho muita referência de vida, de quem eu quero ser, quem eu quero orgulhar. Isso é muito lindo, quando o maior exemplo vem de dentro de casa, né? Quando você não precisa ter aquele exemplo do lado de fora ou de alguém muito distante, não, é bem próximo de você. Não, eu vivo, eu falo isso, eu falei assim, gente, é muito engraçado que eu tô com 29 anos, eu faço 30. Ainda uma menina. Não, exatamente. Mas é uma sensação muito estranha, né? Sim, os anos vão passando. Aí eu sempre falo assim, gente, a sensação que eu tenho, que eu devo satisfação, que devo respeito, que eu fico preocupada com a opinião porque, deles. na verdade, também os anos vão passando. Eu acho que a maternidade também, ela vem e ela muda muita coisa na cabeça da mulher, sabe? Eu acho que é uma chave que vira. Eu sempre falo que existe uma Paula antes da maternidade e uma Paula depois. E que bom que essa Paula de depois vive, sabe? Porque a maternidade, ela vem com esse peso, mas ela também vem muito com essa leveza da gente se descobrir enquanto mulher, né? Eu percebo que a maternidade, ela nos leva a níveis de passar por coisas que a gente nunca imaginou passar, né? Na semana passada eu tive um susto com o Brian, meu filho precisou fazer uma cirurgia de emergência e eu me vi naquela situação ali completamente perdida, sem saber o que fazer, mas a gente tira uma força sobrenatural. Uma serenidade, uma serenidade, uma paz, e são situações assim que se falasse que um tempo atrás nós passaríamos, eu falo, não, eu iria lidar de uma forma completamente diferente. Mas a maternidade também, ela vem com esse ensinamento
ensinamento, com esse amadurecimento. Como você disse, ainda vai fazer 30, mas você já é uma mulher madura porque a maternidade proporcionou isso. E a sua gestação também, você passou por uma perda, né? Você perdeu sua mãe quando você estava gestando o José. Esse processo, eu imagino que deve ter sido o mais difícil da sua vida. Mais difícil, Não, uma coisa inexplicável. Eu só consegui curtir com ela 1 mês e meio da gravidez, porque eu demorei a descobrir a gravidez e ela faleceu logo. Eu descobri a gravidez 4 meses e meio. Quando eu tava com 5 meses e meio, ela faleceu. Ela infartou e assim, então foi do nada. Não foi uma coisa que ninguém tava esperando. Ela não tava doente, tava super bem, viajando a Bahia, o Nordeste inteiro. Tinha acabado de chegar da Bahia e tava feliz da vida, na melhor fase da vida dela, ela e meu pai, vivendo lua de mel. E ela infartou, aí ficou internada. Em 1 semana internada, ela faleceu. Então foi uma coisa assim, e é o que eu falo, que a maternidade é justamente isso, eu falo isso pra todo mundo, que Deus foi tão maravilhoso, né, que botou José no tempo certo e ele me traz essa força. Porque... Foi como se fosse realmente uma força, uma válvula ali, né, porque talvez se não tem o José, a sua atenção ia estar toda voltada pra viver esse luto. Não, e eu focava assim, gente, eu preciso ser forte por ele, por mim. Assim, eu tive depressão pós-parto. Ele te deu um motivo. Exatamente. Eu tive depressão pós-parto, porque eu acho que quando ele nasceu, eu me permiti sofrer. Porque até então eu tava gerando ele, eu precisava... E tudo você se preocupava, porque a gente sabe que a criança tá aqui dentro, mas sente tudo. Eu lembro um dia no Instagram, eu vi uma coisa que a criança sente tudo que a gente sente, apareceu pra mim, e a criança fica com várias coisas, assim, o Instagram enlouquece um pouco a gente, se a gente for ler, assim, de maternidade. É um excesso de informação. Exatamente. Então, aí, aquilo eu botei, eu falei assim, gente, eu preciso ser forte pra ele. Eu sofria, chorava, mas eu me mantia, assim, serena, que eu acho que é o que a maternidade faz a gente. Eu imagino que você tenha passado isso com o Brian, de ficar serena, assim. Na verdade, a gente precisa segurar aquela barra que a gente não pode passar pra eles. E eu, graças a Deus, quando ele nasceu, assim, nasceu bem, eu acho que eu me entreguei um pouco ao luto. Foi onde você realmente viveu aquela perda. E foi importante também, que eu acho que... E é muita coisa junta, né? A maternidade transforma, gente, as pessoas me contavam que a maternidade mudava a gente, mas só a gente vivendo mesmo que a gente vê. consegue. A gente vê, a gente interpreta a vida com outros olhos, é totalmente diferente. Então, aí eu me permiti sofrer, mas aí também, por causa dele, né? Por ele, minha família, meu marido, eu consegui sair dessa, né? A loja também. A vida, às vezes, nos prega peças que a gente não imagina tá vivendo ali. A gente tem que, infelizmente ou felizmente, seguir em frente, encontrar os nossos motivos, os nossos porquês de continuar. E eu tenho certeza que é assim também que ela gostaria de te ver, né? Com certeza. Não, todo dia eu penso sobre isso. Eu termino o dia com a certeza que eu dei o meu melhor por José, por mim e por ela também, que eu sei que ela tá orgulhosa, assim. Agora, voltando para a loja, que também é uma coisa que ela conseguiu acompanhar, que você viveu muito intensamente, você vive muito intensamente, a gente olha para você, a gente vê assim, a gente vê que você respira moda e que você veste realmente aquilo que você vende, que eu acho que é muito interessante, muito bacana e algo que a gente tem que parabenizar, né? Porque você veste realmente aquilo que você acredita, aquilo que você vende, porque como que você vai vender algo para o seu cliente que nem você acredita ali? Então eu vejo assim, você é a cara da sua marca, a sua identidade. Como que funciona para você, Júlia, toda a curadoria da marca? Como que você faz para poder fazer as escolhas? Agora, fim de ano, uma correria danada, uma loucura. Como que você faz para poder sair do óbvio, tentar trazer aquilo que ninguém, né, tá trazendo para não ficar mais do mesmo? Eu acredito que isso também deve ser um desafio muito grande. São estudos. Não, pra mim é muito natural, porque eu sou essa pessoa, sabe? Cheia toda eu adoro, eu gosto de ser diferente. Você é maximalista. Muito. Eu gosto de ser diferente, eu gosto de surgir com uma coisa diferente. Eu poderia estar com um brinco normal, mas eu não gosto, sabe? Isso não sou eu. E a loja é minha oportunidade de mostrar ao mundo quem eu sou. Então, assim, eu acabo falando que eu brinco na loja. E para que outras pessoas também venham se identificar com você, porque às vezes elas, como é um estilo mais assim, max, às vezes existe tanta gente também que gosta, mas se sente reprimida. Então, quando você vem com essa proposta, você também traz uma galera que também acaba se identificando. Não, pra mim, eu falo que eu brinco disso, que eu acabo mostrando quem eu sou pro mundo, é uma forma de fortalecer pra mim, que acaba ajudando a fortalecer as outras mulheres, né, que consomem. Mas é um desafio, assim, tentar fugir do óbvio, tentar ser diferente, tentar correr pra trazer uma tendência antes de todo mundo. Mas eu gosto muito, eu sou muito feliz, né? Nisso é uma coisa que eu sinto muito prazer. A loja, pra mim, eu sempre falo isso, porque eu não vendo de fato roupa. Eu montei uma loja pra fazer dinheiro.
entendeu? É uma Lógico que é minha experiência. fonte de renda, óbvio, né? Mas lá eu me encontro e quero que as pessoas se encontrem também, Sim. entendeu? E isso é muito legal porque você realmente não vende sua roupa, você vende uma experiência. Às vezes, Sim. como a gente tá aqui falando muito de mulher, de autoestima, beleza, às vezes é uma mulher que chega lá e se encontra numa roupa e se Sim. sente realizada. Às vezes é uma mãe que tá passando por aquele puerpério, aquele É. pós-parto, que não se Que o acha em corpo mais muda nada, totalmente. que o corpo muda, É. que a gente sabe que é um processo diferente e que chega numa loja, compra uma roupa, ajeita o cabelo e já sai assim completamente outra. Eu acho que isso fortalece muito a mulher, porque eu acho que quando a gente começa a olhar pra gente com mais cuidado e mais carinho, mais atenção, a gente não deixa aquela mulher que tá ali dentro passando por aquele processo que também é necessário, mas se apagar, se anular. E quando a gente vê uma outra mulher também te apoiando, cuidando de você, né? Sim. Esse eu falo que a loja lá é uma sala, né? Que a gente senta, a gente conversa, a gente come um bolinho e a gente desabafa mesmo e a gente cuida da outra e a gente acaba sendo cuidado. Isso é importante, porque a correria do dia a dia, né? Com a maternidade, a gente acaba unindo muitas mães, né? Sim. Isso é muito legal, esse movimento da maternidade. Quem engravida junto, vira amiga, vira um grupo, Sim. enfim, eu acho isso muito e legal. são trocas de experiência, Sim. igual eu falo em relação aqui ao programa, todo mundo que senta nessa cadeira, o tanto nesse um ano, um pouco mais de um ano, né, que nós temos aí de Mãe Moderna, o tanto que eu já aprendi, eu compartilho experiências, mas ao mesmo tempo eu também recebo experiências e informações, porque a forma como você viveu a maternidade é diferente da forma como eu vivi, e essa troca, ela é muito genuína, e faz com que, de fato, a gente se sinta muito mais fortes. É como se fosse realmente uma união, né? Sim. Não, isso eu acho legal, assim, que até uma mãe conversando comigo, num grupo de mães que eu tenho, ela falou assim, o bom daqui é que a gente não se julga. E é exatamente isso, eu acho que a gente como mãe, a gente não tem o direito de julgar outra mãe. Sim. Eu acho isso muito importante. Sim. Óbvio que tem muitas mães que a gente não faria a mesma coisa, mas tá tudo bem, isso é problema dela. E eu acho isso legal, que a maternidade traz esse lado mais humano da gente, né? Porque também a maternidade, ela já vem com o seu peso. Óbvio que quando a gente fala de maternidade aqui, a gente não pode romantizar, né? A gente fala das partes boas, a gente fala também das partes não tão boas, assim. E a gente sabe também que ela vem com esse peso. Então, quando você encontra uma rede, principalmente uma rede de apoio, sendo de família, mulheres, psicólogo, enfim, seja lá o que for, onde você se sente livre para você ser a mãe que você é, ser a mulher que você é, e ser a pessoa a fim de compartilhar experiências, vivências, se torna mais leve, porque o fardo, o jugo, ele já é pesado. Muito, é um desafio, assim, gente, muito grande você educar, você criar, porque é um ser que nasce ali, que não sabe andar, não sabe falar, não sabe se alimentar, precisa 100% de você, e na primeira gestação, às vezes a gente vê muito isso, você que só tem um José, eu que tenho duas, é diferente uma gestação da outra, são indivíduos completamente diferentes, e você é única. Então você tem que se divertir, você tem que se reinventar, se atualizar. Não, e a sensação que a gente não faz nada. Tem essa sensação que a gente não faz nada direito, né? Que se a gente for ouvir tudo que as pessoas falam, é uma coisa muito doida, porque parece que a gente tá sempre errando. Então a gente ter esse acolhimento eu acho muito importante. Eu sempre. Pode ser. Eu não concordar com nada com a pessoa, eu tento puxar de não julgar, porque. Cada um tem seus motivos. O peso é muito grande, assim. O peso da maternidade é maravilhoso, mas é um peso. A gente e você tem que pensa em aumentar a família, talvez não agora, mas mais pra frente, o que você acha? Então, é meu sonho ter mais filhos, né? A gente tem Larinha, que é filha do meu marido, enteada. Que eu vejo que vocês têm, inclusive, uma ótima relação, isso é muito Graças a legal Deus. também. Ela é minha filhota do coração, ela tá sempre com a gente, graças a Deus, a gente tem uma convivência muito boa. E eu penso, sim, em ter, eu e Bruna, a gente pensa em aumentar a família, mas hoje, pra mim, me perguntaram isso esses dias e eu respondi, eu falei assim, eu quero ter mais um filho pra eu me permitir uma maternidade uma gravidez mais leve, sabe? Porque foi tudo assim, eu acho que eu preciso, porque foi tudo muito, apesar de eu tento ver o lado bom da vida pra tudo, eu romantizo a vida, porque eu acho que a vida é muito difícil, então eu tento ver, no mínimo detalhe, a coisa boa. Então, mas a minha maternidade foi muito difícil. Ela é muito difícil até hoje. Eu tenho que equilibrar a loja, tudo. Tem hora que a gente enlouquece. Mas eu tento viver da forma mais leve possível. Mas eu acho que eu mereço um outro filho para viver. Até porque também é uma outra experiência. Exatamente. A experiência do segundo filho vai ser mais leve, né? Muito mais. Não, todo mundo fala. Completamente diferente. Uma amiga minha, ela falou, ela teve o primeiro filho e ela ficou, assim, doidinha, assim. Ela teve que fazer repouso
milhões, quase a gravidez toda e tal. Aí ela foi e falou assim, gente, se eu posso desejar uma coisa pra uma mulher, é ter o segundo filho. Mas é completamente diferente. Você vê que é muito mais leve, sabe? Júlia, tô muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada. Bate-papo super legal. Espero te ter aqui em outras oportunidades. Se Deus quiser. E gostaria agora, nesse fim de ano, que você deixasse um recado pro pessoal de casa, da Julinha. Gente, desejo um final de ano muito abençoado para vocês. Para mim é um privilégio estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre isso. Desejo que 2026 venha com muita paz e sabedoria, que eu acho que o mundo está precisando de sabedoria. Isso aí, verdade. Muito obrigada, Júlia. E você aí de casa também. Espero você no próximo ano, que você tenha uma excelente virada, que nesse ano de 2026 você possa alcançar as coisas mais lindas dessa vida, que te falte tudo e nunca te falte a presença do Senhor. Um beijo e até ano que vem. Semana que vem estamos de volta. Até lá.